Bom dia a todos. Eu sou o Osmar, né? Já apresentei outra vez. Sou o Osmar aqui da Saneago, engenheiro eletricista. Vou apresentar aí sobre a identificação de energia reativa, né? Com correção de bancos de capacitores, o baixo fator de potência aí, né? Que a gente conhece. Então vamos lá, só fazendo uma breve apresentação aqui da Saneago, né? Nós estamos presentes em quase todos os municípios aqui de Goiás. Dos 246, 226 nós estamos presentes. Espalhados aí por 20 regionais, são gerências regionais de serviços que dão apoio a todos os municípios que a gente opera. Tem algumas divisões, né, de superintendências do interior, superintendência do entorno de Brasília, que é uma região que requer um cuidado, uma atenção especial por ter um crescimento muito grande. Então, tem uma superintendência só ali na região do entorno de Brasília, e uma superintendência metropolitana de Goiânia, região metropolitana. Então, vou fazer uma contextualização aqui das nossas unidades consumidoras, né? Atualmente, esse dado é agora do último mês, nós estamos com 2.512 unidades consumidoras de energia elétrica, grande parte aqui com a Enel Distribuição, né? Mais de 90% com a Enel e um percentualzinho pequeno com a Chesp, que é uma companhia de distribuição no interior aqui de Goiás, que são 74 contas só. Dessas 2.512, 321 unidades consumidoras são do grupo A, né, com fornecimento em média tensão ou alta tensão, e com passíveis de cobrança pelo excesso de energia reativa, né, muitas vezes chamado de multa pelo baixo fator de potência, né, mas na verdade é o excesso, né, aquela quantidade inferior a 0,92, né, que é o fator de potência ali, determinado pela resolução 414 da ANEEL. Essas 321 contas, apesar de ser um número pequeno comparado ao total das nossas unidades consumidoras, elas representam mais de 50%, em torno de 55% do valor total da nossa conta de energia, que hoje a gente está em média próximo aos 20 milhões de reais por mês com energia elétrica. Aqui a gente tem uma facilidade que das duas distribuidoras que a gente tem conta de energia, a gente recebe os arquivos de forma eletrônica, os arquivos em TXT. E desde 2010, a gente tem um colega da nossa equipe que ele importou, criou um sistema próprio nosso de importação para o nosso banco de dados. Então, porque quando a gente passa isso para a informática, acaba que a gente fica muito preso na mão deles, né? Em questões de fazer consulta, de fazer ali Hoje a gente trabalha com SQL, fazer uma consultinha em SQL, né? E um algoritmo ali para poder filtrar certas grandezas e tal. Então, a gente fica muito amarrado no mundo da informática. Então, ele tem essa habilidade e a gente conseguiu importar todos os arquivos para um banco de dados próprio nosso e a gente faz qualquer tipo de consulta que a gente precisa, buscando históricos, filtros, fazendo críticas em relação às informações, os dados, todos os dados, né, que estão presentes na fatura física, a gente tem eles de forma digital nesses arquivos eletrônicos. Então, com isso, a gente consegue trabalhar de uma forma bem interessante. E todo mês, quando a gente recebe esses dados, uma das coisas que a gente faz é gerar um filtro, né, de todas as cobranças por energia reativa, né, por excesso de energia reativa, para a gente poder atuar junto a essas gerências regionais que a gente tem, onde tem as supervisões de apoio técnico, que são as supervisões que tem lá os técnicos, os eletrotécnicos, que auxiliam nessa correção. Quando precisa de uma coisa mais elaborada, tem a nossa equipe aqui de Goiânia, que dá esse suporte, nós, engenheiros eletricistas e outros técnicos, para poder dar uma ajuda, fazer alguma análise, algum dimensionamento. Mas, em geral, eles conseguem fazer isso de uma forma bem tranquila. Então, de posse desses arquivos, a gente gera relatórios e a gente cria um documento que chama um informativo por baixo fator de potência. E a gente envia isso para todos os responsáveis do Estado.
de uma forma que a gente ranqueou para criar assim uma disputa saudável interna para ninguém que ninguém gosta de ficar nessa ponta aí, né, de ficar no valor alto. Então cada gráfico de barra desse aí é uma regional, uma, uma regional nossa mensal, né, que totaliza os valores de cobrança por excesso de energia reativa daquela regional. Então, a gente tem aqui de Goiânia. Goiânia, eles ficam até assim, eles acham injusta a forma que a gente coloca aqui, porque como são unidades consumidoras muito grandes, qualquer probleminha que tiver, né, uma contatora que estraga, um disjuntor que cai e fica um tempinho lá desarmado, dá um valor muito alto pelo tamanho, né, pela capacidade e o consumo de energia que tem aquela instalação. Então, eles têm que tomar um cuidado maior. Só que aí também, em contrapartida, eles estão muito próximos ao local, né? Aqui é o que a gente fala para eles, tá aqui dentro da casa da gente, né? Então é rápido para poder corrigir, tem que estar bem atento. Diferente de outras regionais aí que chegam a 200 quilômetros de distância, uma cidade de distância da regional deles, né? Da sede da regional. Então é uma coisa que ele demora, tem um deslocamento muito grande. Então a gente ranqueia dessa forma, ninguém quer ficar aí nesse valor maior. E a gente tem algumas regionais que conseguem zerar, que não tem cobrança nenhuma por fator de potência. Eu acho que todo mundo aí deve estar claro, fica pensando, por que esses valores não são zeros, né? Como eu falei, isso acontece em algumas coisas, né? É um capacitor que queima, uma contatora que estraga, um disjuntor que desarma, até que isso seja identificado, vai ter essa pequena cobrança aí. Eu falo pequena comparado ao valor, né? O valor total das faturas. Se a gente pensar em 20 milhões, são valores até pequenos. Então, a gente tem esse informativo que manda esse gráfico totalizado, um gráfico de todas as regionais. A gente também manda um histórico aí da totalização mensal da multa comparada ao valor da... Aqui não saiu os valores percentuais, né? Aqui no gráfico não chegou a aparecer a escala. Mas, não, tá sim, não tá aparecendo para mim aqui. Aí, tá dando agora. Que aí a gente está em torno de 0,12% o que a gente paga de fator de potência, de multa por fator de potência, né, por excesso de energia reativa, em relação ao valor total da despesa com energia elétrica. Então, é um valor, assim, bem baixo, né? Tem, teve meses aí que esse valor foi mais alto, que aconteceu algum problema, assim, mais sério, que demorou a ser corrigido, mas em geral a gente é até bem controlado. Esse valor, no histórico, ele se mantém, oscila bem pouco, apesar de mesmo assim a tarifa de energia estar sempre aumentando, então o pessoal tem feito um bom trabalho pela quantidade de contas que a gente tem. Então a gente disponibiliza esse gráfico também no informativo e disponibiliza uma planilha, que essa planilha que geral, eu cortei só um pedaço dela para mostrar para vocês, onde a gente coloca unidade por unidade consumidora, onde teve problema com o baixo fator de potência. Eu vou explicar aqui que essa planilha aqui detalhada. Na primeira coluna aí, né, a unidade consumidora, a regional que pertence, depois a cidade, a unidade operacional, o valor total que foi cobrado na fatura por essa multa de fator de potência e o período de leitura. Essa foi até uma incrementação nova que eu fiz que o pessoal me reclamava muito. A gente sabe que, assim, por exemplo, hoje, 1º de setembro, tem contas de energia elétrica que elas são fechadas hoje, no dia 1º, e ela se refere ao mês de setembro, ao mês 9. Aí eu vou e falo pro cara que teve problema no mês 9. Ele fala, não, mas a gente fez leitura lá e estava tudo certo. Mas fez leitura, a gente verificou lá e estava tudo certo. Mas talvez é porque esse problema ocorreu grande parte em agosto, fez leitura dia 1º de setembro e ficou... A conta ela chega com referência de setembro, né? E o cara fala, não, mas lá estava tudo certo, não teve problema nenhum. Mas era um problema antigo. Ou o contrário, fez leitura dia 31, né?
de setembro, por exemplo. Então eu passei a colocar esse período de leitura aí também, pedi o pessoal para corrigir e colocar o período de leitura para ele saber quando foi cobrado é, essa multa de fator de potência, né? E aí a gente coloca nessa última coluna aí o fator de potência, se ele foi capacitivo ou se ele foi indutivo. Pelos arquivos eletrônicos que a gente recebe, a gente consegue identificar se foi uma cobrança por fator de potência baixo, fator de potência capacitivo ou baixo fator de potência indutivo. Não sei se é de conhecimento de todo mundo, eu nem entrei nesse mérito aqui na apresentação, mas o fator de potência ele tem aquele limite de 0,92, né? Que é o mínimo que você tem que ter. A gente pode dizer que é um percentual, né? Percentual de energia ativa que você tem que ter da sua energia total, da sua energia aparente ali, né? E se você, das 6 da manhã até a meia-noite, se esse baixo fator de potência for indutivo, você vai ser cobrado. Se for capacitivo, não. E na madrugada, da meia-noite às 6, ele só é cobrado pelo baixo fator de potência capacitivo. Ele não é cobrado pelo indutivo. Então, assim, às vezes parece até meio confuso, mas é fácil de entender, né? Durante o dia, 6 da manhã à meia-noite, você só é cobrado pelo fator de potência indutivo. Na madrugada, pelo capacitivo. E outro detalhe que a gente passou a inserir foi essa questão das cores, né? Tem as cores aí vermelha e amarela, que significa o seguinte, aqui embaixo a gente tem a legenda, a gente passou a colocar isso porque a gente estava vendo que tinha muitos lugares que estavam vindo todo mês e o pessoal não corrigia, a gente ligando, cobrando, mandando e-mail. A gente passou a colocar essas cores também como uma forma assim de dar ênfase para o problema do cara que requer uma solução, né, para ele corrigir aquele problema. Então a gente colocou essas cores. Amarelo quer dizer que já tem 3 meses que está vindo essa cobrança e ela requer uma atenção, tem que ver que problema que é que às vezes o pessoal tem dificuldade de corrigir, vai lá naquele momento e tá tudo certo, e fala, mas não tem lógica, tá, fator de potência aqui tá tudo ok, e continua vindo. E vermelho é quando já passou de 6 meses que tá vindo essa cobrança. Aí, tem alguns casos que, por exemplo, tá vindo aqui, mas por que esse tanto de vermelho? Talvez é porque eram valores baixos, valores aí de 20, 30 reais. Não, 20 não, vou até explicar por quê. Eram valores aí acima de 30 reais, e de repente ele passou a vir aqui, ó, igual esse aqui, 1.800 reais. Então, assim, ele era um valor baixo, ele foi deixado, ele não foi priorizado, mas já tem 6 meses que ele está sendo cobrado e de repente ele veio um valor alto. Então, não é porque o pessoal também não está dando importância, é porque não priorizaram e agora ele veio um valor alto e agora ele requer uma atenção de imediato, né? Então tem que ser corrigido imediatamente. Por que eu falei que 20 reais não? Porque a gente fez um estudo que não valeria a pena a gente ficar divulgando, e seria um volume muito grande, né, uma quantidade muito grande de informações, multas por valores muito pequenos, né, valores aí de 10 reais, 20 reais, que não, dependendo, não paga nem o combustível do deslocamento da regional, por exemplo. Pensa, 200 quilômetros, ela tem que sair em técnico 200 quilômetros para poder ver um fator de potência que está cobrando 20 reais. Então, nesse primeiro momento, ele não é importante. Então, o pessoal deixa lá. Se um dia eles estiverem passando pelo aquele local, fazendo uma manutenção, fazendo uma preventiva lá, aí eles verificam qual que é o problema. Mas não é um que requer uma atenção imediata. Antes a gente tinha uma faixa limite em 50 reais, e como o pessoal foi evoluindo, foi conseguindo corrigir bem precisamente esse fator de potência, a gente diminuiu para 30 reais. Então, a gente divulga a partir de 30 reais essas cobranças. Pode ver que tem valores de 33, que está vindo pela primeira vez, 47, são esses valores que a gente divulga, porque como são valores muito pequenos, ele não é economicamente viável essa correção. E a partir de 30 a gente acha que é viável porque no mês ele pode vir 30 e no próximo ele pode ser bem maior, porque pode ser que ele pegou só um dia de baixo fator de potência daquele ciclo de 30 meses, né? Então pode ser que no próximo mês vai vir um multa muito maior. Então a gente preferiu divulgar dessa forma. Então é um informativo que a gente manda e que teve um resultado muito bom.
O pessoal é cobrado por isso, eles ficam sem graça quando aparece isso lá e correm para corrigir, pedem ajuda para a gente. Acontece, nem sempre é um problema da instalação mesmo. Tem casos aqui que acontece ser erros de leitura. A gente atua nisso pedindo a memória de massa, né? Não sei se é de conhecimento de todo mundo também, mas você tem o direito de solicitar à distribuidora a memória de massa do medidor, que é uma memória, tem uma memória pequena no medidor, cada medidor desse do grupo A, e você solicita, olha, eu quero a memória de massa, vai pagar uma taxinha ali, depende de cada distribuidora, a não ser que é barata, se eu não me engano, em torno de R$ 60, aproximadamente 62, e você solicita a memória de massa do medidor, e você vai ver em que período que foi cobrado, que hora que aconteceu isso. E já teve casos que a gente verificou que foi um erro, principalmente quando são valores de multa muito altos. Houve um erro ali de medição, um erro no faturamento que gerou essa cobrança. Então a minha equipe aqui em Goiânia atua dessa forma também, auxiliando o pessoal junto à distribuidora e verificando se esse erro não foi um erro de medição ou de faturamento. Aí, abaixo desse informativo, a gente manda um gráfico de cada regional, cada GRS. Essa aí é uma GRS que eles atuam com bastante eficiência. Quando acontece alguma multa, pode ver que são valores bem baixos, valores de R$ 75, 62. Em geral, eles conseguem zerar e não ver cobrança nenhuma. Um estoque de 24 meses, só me engano, 24 meses mesmo. Que aí dá para ver quando ele teve. Olha, já tem bastante tempo, já tem um ano, mais de um ano, que eles estão zerados. E é uma regional pequena, mas que eles conseguem atuar de forma bem eficiente para não deixar nenhuma cobrança dessa. Então, assim, a gente mostra isso aqui e fala, ó, é possível zerar. Mostra para os outros lugares, né? É possível zerar e deixar o fator de potência bem corrigido, de forma que não venha essa cobrança em mensal, né? Que é uma cobrança, apesar de, até o Tsuchiya, né? No livro dele, ele dividia isso em as ações de eficiência energética, de administrativa e técnica. Essa é uma ação que mescla as duas, né? Porque dependendo, você consegue administrativamente corrigir isso. Não requer grandes investimentos, né? Requer um investimento ali para correção do banco de capacitores, mas de forma administrativa você consegue sem um grande investimento, né? Opa, tá com uma cobrança aqui de multa por baixo fator de potência. Você atua, o pessoal vai lá, às vezes é um disjuntor caído. É algum problema que teve lá na instalação, uma coisa bem simples de ser resolvida. Então, é possível corrigir e evitar esse gasto desnecessário, né? Aí, há algum tempo, se eu não me engano, em 2017, a gente tem uma equipe de automação. O Augusto vai fazer uma próxima apresentação aí depois também sobre automação supervisória, que ele está à frente dessa supervisão. E a gente teve um desenvolvimento em parceria com uma empresa que fornece equipamentos para a gente, de um equipamento para monitoração remota da medição de energia. Por que isso é interessante? Porque a gente sabe que a fatura, como eu disse, vamos pensar bem. Hoje é dia 1º, vai ter leituras na rota de leituras da distribuidora, a gente tem conta de energia sendo feita a leitura hoje. Essa conta ela vai chegar para mim lá por volta do dia 5 de outubro. E o fator de potência fechou agora, né? Eu só vou saber que teve esse problema no dia 5 de outubro. E enquanto isso, ele passou o mês de setembro inteirinho com baixo fator de potência, se ninguém foi lá nessa instalação, né? Como nós temos muitas instalações aqui. Então, pensa uma situação em que o técnico não foi nessa unidade e ficou o mês todo com baixo fator de potência. Com o disjuntor caído, com a contatora estragada, com um capacitor que teve problema. Então, até essa fatura chegar para mim, ela vai vir um valor muito alto, porque ela ficou o mês todo com esse problema de baixo fator de potência. Então, o que a gente pensou? Isso não é uma novidade, né? Existem vários equipamentos aí no mercado que faz esse monitoramento remoto, mas são, para a gente que é estatal, é difícil porque a gente precisa licitar para adquirir esses equipamentos. A maioria das empresas elas gostam de cobrar uma mensalidade para esse tipo de serviço, o que para a gente é difícil não é viável, é difícil de contratar. Então, a gente conseguiu desenvolver um equipamento próprio, um equipamento simples,
que faz o monitoramento e ele foi nomeado de M2E2, que é o monitor da medição de energia elétrica. Esse equipamento ele faz o monitoramento online, tanto da demanda utilizada ali naquele instante, quanto o fator de potência das unidades consumidoras. Hoje a gente já tem uma quantidade grande, se eu não me engano, 8, 9 equipamentos desse instalado. A gente priorizou as nossas maiores instalações, né? Então, a grande parte está aqui em Goiânia, tem outra próxima aqui em Anápolis e uma cidade pequena como piloto também. Que ele é basicamente pegar a informação que está no medidor da concessionária e enviar para a nuvem onde a gente tem acesso pelo nosso servidor, né? Então, aqui está o medidor de energia elétrica. Aqui no meio, uma foto que eu tinha, que eu não consegui tirar uma foto dele instalado no painel, mas aqui ficou até interessante para ver como que é. É um equipamento simples que ele faz a leitura, esse dado do medidor, o consumidor, a gente como consumidor tem direito, tem uma porta no medidor que a gente tem direito ao acesso a ela. Você solicita a distribuidora, ela instala um cabo óptico lá, e você pega um dado que tem um protocolo próprio, que consegue identificar grandezas de energia ativa e energia reativa, que você consegue trabalhar matematicamente e obter o fator de potência e a demanda medida pelo medidor da concessionária, né? E você exporta isso para a nuvem, onde você consegue esses dados. Então, foi desenvolvido esse sistema, a gente consegue acessar ele de forma web, né? De forma qualquer lugar pela internet, a gente acessa lá o Saneago/automação com a matrícula nossa, com e-mail e senha nossa. E aqui a gente tem um mapinha onde a gente tem esses equipamentos hoje instalados. Então, aqui a grande parte está aqui em Goiânia, né? São onde a gente tem as maiores instalações. E nesse próximo slide aqui, a gente tem o gráfico do fator de potência. Então, em vermelho ali é o limite de 0,92. Então, esse gráfico ele tem que ficar sempre acima, né? Essa linha sempre acima de 0,92 para que não cobre multa. Em azul ali é quando o fator de potência é capacitivo, né? Então, até 6 da manhã, vocês podem ver que até 6 da manhã é o momento que ele seria cobrado por capacitivo, né? Se ele tivesse abaixo de 0,92. E a partir das 6 da manhã, o momento que ele pode ser cobrado pelo fator de potência indutivo. Mas como aqui ele está sempre acima, a linha que ela está sempre acima de 0,92, então né, essa é uma instalação aqui onde não houve multa por baixo fator de potência. Então, além de ser possível a gente analisar o gráfico instantaneamente assim, ver como que está sendo medido naquele instante na instalação, a gente tem também alguns alertas, alguns não, né? Alertas por baixo fator de potência e também por ultrapassagem de demanda. Mas, nessa apresentação aqui, né, a gente fala de fator de potência, então a gente recebe um e-mail no instante que é detectado um fator de potência abaixo de 0,92, a gente recebe um e-mail automático, né? Inclusive aqui estava até o diretor copiado, todos os envolvidos aqui copiados no alerta, que fala, né? Detectamos baixo fator de potência baixo na seguinte unidade, subestação Vila Adélia, mostra o fator de potência registrado e a hora que foi detectado. E também aqui à direita, eu tirei um print aqui do meu celular, coloquei para vocês verificarem, tem uma integração com o Telegram, o aplicativo Telegram. Isso aqui é muito prático, muito bom para os técnicos, né? O técnico, ele geralmente fica em campo, ele não fica ali no computador dele, verificando e-mails o tempo todo. Então, o técnico está em campo e recebe lá no celular dele, na hora, no instante, um alerta desse aí, alerta M2E2, fator de potência baixa na instalação tal. Então, ele já consegue deslocar para aquela instalação e verificar de forma imediata qual o problema que está gerando esse alerta, né? Então, isso foi muito, muito importante, a gente está ampliando essas instalações. Esse equipamento ele era uma versão inicial, ele foi produzido uma versão mais compacta, que vai ficar mais barata também, para que a gente consiga colocar a maior quantidade possível de instalações nossas. Ele tem, a comunicação dele é por chip GPRS, né? Então a gente tem uma certa limitação em unidades do interior, onde não tem conexão com
determinada operadora, esse tipo de problema todo que a gente conhece. Mas a gente consegue expandir esses equipamentos para as nossas outras unidades consumidoras. Hoje a gente prioriza, claro, as maiores, né, onde tem cobranças mais expressivas, mas é possível instalar em todas as outras instalações. E aí, como que a gente corrige, né? Detectou, a gente divulgou, como que é feita a correção, não vou entrar tão tecnicamente nessa parte, né? Mas como que a gente corrige o fator de potência aqui de uma forma simples e que gerou e gera bons resultados, né? No passado, desde que começou esse trabalho e tal, e foi um trabalho assim em massa, em todas as instalações, instalar um monte de capacitores em toda a instalação que tinha cobrança, tinha multas, né? O pessoal teve a ideia de instalar dispositivos interruptor horário, que eles chamam até de cronomático. Eles chamam até hoje, às vezes, de cronomático. Antigamente tinha aqueles reloginhos, né? Que você colocava a hora que você queria que ligasse e desligasse. Mas, na verdade, é um interruptor horário aí. Coloquei uma foto dele, é um interruptor bem simples, né? Que você programa a hora que você quer que liga e desliga. Então, eles passaram a colocar isso aí, instalava um banco de capacitor dimensionado, né, e instalava. A nossa instalação aqui tem várias formas de ser corrigido o fator de potência, né, na média tensão, junto ao motor e tal, a gente corrige no quadro geral. Em geral, a nossa forma de correção é feita, a nossa instalação é feita dessa forma. No barramento geral, a gente instala ali, dimensiona e instala o banco de capacitor para toda a instalação, e aí colocaram ele dessa forma, que às 6 da manhã o banco de capacitor ligava e à meia-noite ele desligava. Então tinha esse interruptor horário aí, que acionava a contatora, ligava o banco às 6 da manhã, ficava o dia todo ligado e à meia-noite desligava. Ele ficar ligado o dia todo não tem problema, porque se em algum momento o fator de potência ficar capacitivo, durante o dia você não paga por multa capacitiva, né? E à noite ele desligava, porque para não correr o risco de o fator de potência ficar capacitivo e pagar multas, né? Então funcionou muito tempo de uma forma eficaz. Só que a gente tecnicamente, né, a gente sabe que a correção do fator de potência ela não é só importante para não pagar multa. Ela tem vários benefícios para a instalação, né? Ela alivia ali, a corrente no cabo, né? Aumenta a tensão, ela corrige a queda de tensão na instalação, então ela alivia o carregamento no transformador, né? Então, eu particularmente acho importante que seja corrigido não só pela a multa do fator de potência, mas de uma forma contínua, né? Mesmo durante a madrugada, eu não pago multa indutiva durante a madrugada. Então, deixa meu motor trabalhar com baixo fator de potência durante a madrugada. Eu não penso dessa forma, eu prefiro que corrija esse fator de potência. Então, atualmente, a gente passou a orientar que seja instalado, ou que seja acionado os bancos de capacitor junto com o motor. O motor acionou, o banco entra. Então, ali põe um contatorzinho, né? Pega ali da software starter, um contato, que quando os motores aqui, nossos motores, eles não têm no saneamento em geral, né, os motores eles ou ficam ligados 24 horas ou liga e fica um grande período ligado, né? Então a gente passou a colocar assim, acionou o motor, o banco de capacitores liga, corrige o fator de potência enquanto o motor estiver funcionando. Desligou o motor, por exemplo, na madrugada, o motor desligou, parou, sei lá, meia-noite, 2 horas da manhã, não vai precisar mais bombeamento, o motor vai desligar. Desliga o banco de capacitor também, para não correr o risco de pagar a multa por fator de potência capacitivo, né? Mas junto ao contato do motor. É uma forma mais eficiente de corrigir. E aqui é só uma foto para ver. Eu coloquei duas fotos aqui. Uma onde a gente tem instalações com um quadro separado com os bancos de capacitores. Essa instalação foi até uma instalação onde teve problemas de instalar o banco de capacitores dentro de quadros de acionamento de motores. E aí, se acontecer algum problema de capacitores, o que não é raro, de às vezes ele explodir e tal, não danificar os equipamentos, então passou a instalar quadros separados de bancos de capacitores. Então, ali, um anexo ou uma cela separada do quadro só para os capacitores, e aqui à direita
um dessa outra forma, onde fica instalado junto ao próprio CCM, ali ao quadro. Então, tem um disjuntor, onde tem um quadro ali, essa caixinha embaixo, com o capacitor, um banco de capacitor corrigindo toda a instalação. Então, são duas formas aí que a gente utiliza, e onde tem o risco aí de danificar algum equipamento, a gente coloca um quadro separado, de uma forma bem simples mesmo, para corrigir esse fator de potência. E é isso. É o que a gente tem feito aqui e tem tido bons resultados.